uma satisfação poder compartilhar o conhecimento extraído deste livro aqui, que se chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É sobre ele que a gente vai falar hoje. Você veja que meu livro já está bem batidinho, é porque ele foi bastante lido mesmo, tá? Foi um dos livros, gente. O autor dele se chama Dale Carnegie. É um livro, é um autor que é muito conhecido no mundo todo, na área de comportamento humano, porque Dale Carnegie, na época dele, isso eu tô falando de 1920 e 30, tá? É um livro antigo, mas entenda que o conhecimento adquirido pelo Dale Carnegie naquela época, que ele transformou em livros, né? Não é o único desse autor, ele tem outros livros, mas esse conhecimento adquirido, ele é válido até hoje. No livro ele conta diferentes histórias da época dele, mas o que ele faz? O Dale Carnegie, ele era um treinador também, assim como eu, e ele vai investigar, ele vai pesquisar a vida de pessoas, então ele faz uma entrevista com pessoas que conseguem realmente gerenciar as suas preocupações, né? O que elas fazem. E ele começa a entrevistar elas e ele descobre, olha que interessante, um padrão de comportamento nessas pessoas. Então, a forma com que elas reagem frente a um episódio, frente a uma crise na vida delas, é muito parecida. Então, através de todas essas pesquisas que ele faz com essas pessoas, ele escreve esse livro, né? Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de participar de um dos treinamentos Dale Carnegie, e nesse treinamento eu tive acesso a esse livro. E olha, que bom que eu tive acesso a esse livro. Esse livro, para você ter uma ideia, me ajudou muito na minha vida pessoal, na minha vida profissional, a gente saber gerenciar o estresse, a gente ser resiliente nos momentos que precisa ser. E não só a mim ele ajuda, mas ele continua auxiliando os meus clientes e a minha própria família, porque é um livro que, se for para falar de preocupação, é o que eu vou te indicar, tá? Então, se você ainda não teve a oportunidade de ter contato com esse livro, eu vou compartilhar nessa nossa aula aqui hoje, nesse nosso encontro, algumas das aprendizagens que eu tive com esse livro, alguns insights que eu tive que realmente me ajudaram a ser uma pessoa melhor e a lidar com as minhas próprias crises e as minhas próprias preocupações, tá bom? Eu fiz um resumo, diante desse livro, eu peguei os principais aprendizados, então eu quero que você entenda que o que eu for compartilhar com hoje aqui foi o que fez muito sentido para mim, tá? Porque o Dale Carnegie vai trabalhar com mais coisas do que eu vou compartilhar contigo aqui. Então eu sugiro que, gostando do tema, se identificando, se esse tema está sendo relevante para você neste momento da sua vida, e eu acho que é um livro de cabeceira para todos nós, vai lá e compra esse livro para você ter ele na íntegra também, tá bom? Vamos lá então, eu preparei aqui alguns slides para compartilhar contigo. O livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do autor Dale Carnegie. Como ele coloca aqui, né? Este livro pode modificar todo o curso da sua vida, e pode mesmo. Lembra sempre o seguinte, tá? Só conhecimento não traz transformação. Então a dica que eu te dou logo no comecinho, se você está passando por um período da tua vida de grandes preocupações, ou se você é uma pessoa muito preocupada, pega o conhecimento que eu vou compartilhar contigo aqui e extrai desse vídeo. Usa na prática, termina esse vídeo, vai até o final, tá? Porque você vai ver que vai fazer muito sentido. Vai até o final comigo e vamos fazer um compromisso? Usa aquilo que você vê aqui, não deixa morrer nesse vídeo, tá bom? Vamos lá então entender como é que funciona tudo isso. Primeiro ponto que você precisa entender, vai fazer toda a diferença na tua vida, é o seguinte: existe uma grande diferença entre preocupação e problema. Preocupação, como o nome mesmo diz, eu vou voltar aqui a cena para você me ver bem. Preocupação é uma preocupação da sua mente com algo que você nem sabe se vai acontecer. Olha que coisa interessante. Então, você fica a maior parte do teu tempo pensando em coisas que você não sabe se vai acontecer. Preocupação é mais ou menos quando a tua mente te diz assim: puxa, e se eu pegar o meu carro e eu bater esse carro? E se o meu filho for para a escola e brigar com alguém?
E se eu não conseguir dar conta de tal coisa? Sabe essa vozinha interna que existe dentro de você, que fica no IC, que fica projetado no futuro, mas num futuro que não existe? Isso é uma pré-ocupação, entendeu? Já um problema é algo concreto, é algo real, é algo que aconteceu. O problema seria mais ou menos assim, ó, quando você me diz, Mari, bati o carro. Isso é um problema. Mari, fiquei doente. Isso é um problema. Com os problemas, a gente sabe o que a gente faz? A gente busca resolver os problemas. Então, se eu bati o carro, eu vou buscar ligar para um seguro, para o meu seguro, vou buscar resolver esse problema. Se eu estou doente, eu vou buscar um médico, eu vou buscar uma medicação que possa me fazer sentir bem. Você está entendendo a grande diferença? Então, preocupação é algo que você não existe. E problema é algo que existe. Agora, olha que interessante que o Dale Carnegie traz nesse livro aqui. Ele diz que a maior parte das nossas preocupações, e olha, gente, mais do que 90% das nossas preocupações não vão acontecer. Eu vou até repetir isso para você, tá? Nossa, Mari, eu fico preocupada o tempo todo. Então quer dizer que não vai acontecer? Mais do que 90% das suas preocupações não vão acontecer. Gente, isso é muito forte. Pensa que se você é uma pessoa muito preocupada, você passa a maior parte do teu dia com a tua mente projetada em algo que não vai acontecer. E aí você fica pensando naquilo, e isso começa a fazer mal para você. Não só para os seus pensamentos, mas para suas emoções e às vezes até para o teu próprio corpo. Tem gente que tem dor de barriga por preocupação com algo que a probabilidade disso acontecer é muito mínima. Você está entendendo a importância disso? Foi exatamente por isso que eu resolvi trazer essa conversa para você, para que você comece a refletir. Hoje, será que eu tô mais focado nas minhas preocupações ou nos meus problemas? E olha, você pode até fazer um exercício com isso, tá? Vamos trabalhar na prática? Escreve, pega um papel e separa preocupação e problema. E escreve quais são seus reais problemas e quais são suas reais preocupações. E você vai ficar muito assustado, talvez, com o que você vai encontrar nesse papel. Eu digo isso porque eu faço isso muito com os meus clientes. E quando a gente separa uma coisa da outra, a gente sempre entende, na maior parte das vezes, que a maior parte não é nem o problema, é preocupação. São coisas que a gente cria na nossa mente. Tudo bem, gente? Podemos continuar? E aí eu trago para você, compartilhando aqui os meus slides também, alguns princípios, e aí que entra no livro do Dale Carnegie, que é recheado de exemplos e de histórias para mostrar para você o quanto é efetivo esses princípios que ele traz, mas ele traz aqui princípios para controlar preocupações excessivas e você aprender a administrar o seu estresse. Então conta para mim, você tem interesse em saber quais são os princípios para controlar sua preocupação excessiva e administrar o estresse? Se você tem interesse, continua aqui comigo, porque o que eu vou compartilhar contigo, se você usar isso na tua prática, você vai ver como vai funcionar, tá? E eu tô dizendo isso porque eu já usei e uso vários momentos da minha vida esses princípios do Dale Carnegie, então vale super a pena. Eu não traria algo que não fizesse sentido para mim, para você também, tá bom? Então vamos entender quais são os princípios. Primeiro princípio, Mari, estou preocupado, estou preocupada. O que eu posso te dizer? Gente, viva o agora. O que o Dale Carnegie mostra pra gente? Qual que é o princípio? Viva em compartimentos hermeticamente fechados. Não se aflija com o futuro. Viva um dia após o outro. Sabe por quê? Se você ficar com a tua mente projetada no futuro, você vai ser uma pessoa ansiosa. O ansioso faz muito isso. Se você se encontra hoje ansioso, eu posso te dizer que tem muitas pesquisas que mostram, inclusive, gente, que o Brasil é o país onde existem mais pessoas ansiosas no mundo. Olha como isso é sério.
Então, ou você é ansioso, ou você conhece alguém que é ansioso também. Por quê? Porque a maior parte das pessoas fica de tarde pensando no que vai fazer de noite. De noite pensando no que vai fazer no outro dia de manhã. Dia de manhã pensando no que vai fazer de tarde. Você tá entendendo? E aí você não vive, você sobrevive, eu sempre digo, né? Viver, gente, é quando você está no aqui e agora. É quando você está no seu momento presente. Então, quer controlar as suas preocupações? Toda vez que você vê tua mente divagando por aí, volta, terra, traz para a realidade. É uma das formas que você tem de conseguir gerenciar teu estresse e gerenciar as suas preocupações. Tudo bem, gente? Um próximo princípio que eu quero compartilhar contigo é esse daqui, quer ver? Vamos lá. Ele diz o seguinte: quer gerenciar suas preocupações, seus problemas? O princípio é o seguinte: pergunte a si mesmo: qual a pior coisa que poderá me acontecer se eu não puder resolver este problema? Pensa assim, você está com um problema. Aí pensa assim: o que de pior pode me acontecer se eu não conseguir resolver este problema? Então vamos imaginar que você comprou um carro e você está preocupado que você não vai conseguir dar conta de pagar esse carro porque você parcelou este carro. A técnica é o seguinte: pensa, o que de pior pode me acontecer se eu não conseguir pagar esse carro? Aí, próximo ponto que você tem que refletir é: prepare-se mentalmente para aceitar o pior. Tá, Mari, então se eu não conseguir pagar esse carro, eu vou vender? É isso que vai me acontecer. Então, essa é a técnica. Depois, calmamente, procure melhorar a situação partindo do pior, o que você já concordou mentalmente em aceitar. Então tá, se eu não conseguir, já que tá me afligindo, ficar pensando no pagamento do carro, e se isso me acontecer, o que de pior vai acontecer? Na verdade, eu vou ter que vender o carro? Tudo bem. Então eu vendo o carro e pronto, acabou. É melhor do que você ficar se preocupando, se martirizando com isso. Você tá entendendo? Porque quando você trabalha a tua mente, primeiramente, vai ficar muito mais fácil você lidar com isso, tá bom? Então, princípio, parta do pior você vai melhorando a tua situação, tá bom? Bem, vamos ao próximo princípio para você aprender a lidar com o seu estresse e com as suas preocupações. Lembre-se, olha que interessante, gente, do preço exorbitante que você poderá pagar pelas preocupações em termos de saúde. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Já ouviu isso antes? O que acontece? Quando você fica preocupado, quando você coloca sua mente no futuro, né, começa a te dar gastrite, úlcera, você não consegue ficar criativo, você não consegue usar a tua imaginação. Então lembre-se de que não vale a pena. Você começa a somatizar, psicossomatizar, a gente diz, né, sintomas no teu corpo, dores por algo que foi criado única e exclusivamente pela sua mente. Então toda vez que você estiver diante de uma preocupação, porque agora você já sabe a diferença entre preocupação e problema, lembre-se do preço que você paga por colocar a tua mente num estado que não é real, tá? E o pior, você coloca a tua mente num estado que não é real, né? E um estado pior daquilo que você se encontra. Então você negativa aquilo que você está pensando. Então muito cuidado com isso, lembre-se disso, tá bom? Próximo princípio que eu quero compartilhar contigo, que para mim foi um grande aprendizado também, é o seguinte, olha só. Obtenha os fatos. A metade das preocupações existentes no mundo é causada por pessoas que procuram tomar decisões antes de ter conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Sabe aquela pessoa que ela não para refletir, ela já vai agindo? Muito cuidado com isso. Então, primeira coisa, quando você está com um problema, quando você está com uma preocupação, obtenha os fatos. Pensa nos fatos que existem, colhe dados para ver se isso que você está preocupado é real ou não. Olha só, vai atrás dos fatos e depois de pesar cuidadosamente os fatos, aí sim você vai lá e você toma uma decisão. Após chegar
cuidadosamente a uma decisão, isto é, então você não vai agindo por impulso, você analisou os fatos, você pesou os fatos, você chegou a tomar uma decisão e após disso, aí sim você vem para cá, ó. Haja, ponha-se em ação para levar avante a sua decisão tomada e deixe de lado qualquer preocupação quanto ao que poderá advir. Você já tomou uma decisão, segue, né? Eu atendo muitas pessoas que vêm e dizem assim para mim: puxa, Mari, tenho dúvida se eu vou por esse caminho ou por esse caminho, né? E uma coisa que eu sempre digo até para você refletir é o seguinte: pega todos os dados, pesa cuidadosamente, toma uma decisão e age. Porque essa dúvida, eu sempre digo assim, muitas vezes não é a decisão que você toma que vai fazer a diferença, sabe? É aquilo que você vai fazer da decisão que você tomou, tá bom? Então, junta os fatos, pega tudo certinho, o que está acontecendo, o que não tá. Eu vejo que eu conheço muitas pessoas que são preocupadas com dinheiro, com dar conta de pagar as contas, né, de fazer as coisas que quer fazer. Antes de você ficar preocupado com isso, reúne todos os dados, vê o que você pode fazer, corta o que você pode cortar, e aí sim você age com muito mais consciência, com muito mais clareza. E aí você domina essa emoção que você está sentindo de preocupação. Você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo, tá bom? Vamos para o próximo princípio? Outra coisa, quando você ou qualquer das pessoas com as quais você trabalha forem tentadas a se preocupar com algum problema, escreva a resposta às seguintes perguntas. Gente, isso funciona tanto para você tomar decisão e resolver problema, né? Uma das técnicas de resolução de problema, que é o seguinte: qual é o problema? A primeira coisa que você tem que se perguntar, qual é especificamente o problema que eu estou vivenciando? Dá nome para esse problema, escreve num papel, não deixa só no mundo das ideias. Isso é uma técnica que funciona muito. Depois que você delimita o problema específico, você vai para a próxima pergunta, você escreve essa pergunta que é assim, ó, qual a causa deste problema? E aí você vai na raiz do problema, você entende? Você só não fica imaginando, você vai entender o problema e você vai na raiz do problema. Depois você vai pensar sobre quais as possíveis soluções. Então você vai pegar esse papel e você vai encher de possíveis soluções. Mesmo, pessoal, aquelas soluções mais imprevisíveis. Sabe quando você faz um brainstorming? Não importa que aquela chuva de ideias, não importa se faz muito sentido, se é muito absurdo essa tua ideia. A técnica aqui é você escrever todas as possíveis soluções que você tem, mesmo aquelas mais esquisitas. Escreve, traz para o papel isso. Sabe por quê? Porque depois você vai fazer isso daqui, ó. Você vai escrever todas as soluções possíveis e depois você vai escolher qual é a melhor solução para esse problema que você tem. E eu posso te garantir, quando a gente tem um problema, existem várias formas de resolver o problema. Quando você pega e você escreve isso num papel, você extrai todas as formas possíveis e imaginárias de você resolver o problema, escreve a melhor e faz a melhor, os problemas são verdadeiramente resolvidos de uma forma muito mais assertiva. Gente, eu uso muito essa técnica no trabalho e fora dele. Lembra sempre dela. Qual é o problema? Quais são as causas do problema? Quais são as soluções possíveis? Qual a melhor solução? E sabe o que você faz depois de você responder tudo isso? Arregaça as mangas, vai lá e age. Como eu gosto muito de dizer, hashtag foco na ação. Faz o que precisa ser feito para resolver esse problema. Tudo bem? Vamos para o próximo princípio? Próximo princípio diz o seguinte, olha que interessante, deixa eu compartilhar contigo aqui no slide. Varra as preocupações de sua mente, conservando-se sempre ocupado. Muita ação é uma das melhores terapias
que já se descobriu para curar aborrecimento. Sabe por quê? Toda vez que você fica remoendo aquele problema, ai, mas eu tenho que isso, ou aquela preocupação, eu tô preocupada com aquilo, com o dinheiro, com a família, com as pessoas, com o trabalho. E sabe quando você não consegue dominar muito bem esses pensamentos? Mantenha-se ocupado. Vai fazer alguma coisa, né? Porque sabe aquela história, você já deve ter ouvido algo nesse sentido, como que é? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Vai colocar coisa boa para você, vai se ocupar de uma tarefa na tua casa, vai ajudar alguém a fazer alguma coisa, vai trabalhar com algo que você gosta, vai ler um livro, principalmente aqui. Ocupe-se de atividades que você gosta, de atividades prazerosas. Não fica lá com a cabeça no travesseiro, só se preocupando com as coisas. Vai agir, faz alguma coisa, porque as ocupações que você tiver vão te ajudar muito a não ficar nesse estado de preocupação, né? Que é algo, que tá aqui na tua cabeça, que muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, nem vai acontecer. Tá bom? Esse princípio é bem bacana, usa ele. Próximo princípio, quando você está preocupado, eu gosto muito de utilizar esse, e até no livro dele traz um exemplo bem bacana, que é assim, empregue a lei das probabilidades. Então, estou preocupado com alguma coisa, estou com medo de andar de avião, estou com medo que um raio caia na minha casa ou no meu carro enquanto eu estou dirigindo. Olha que interessante para você usar com você mesmo. Eu uso muito isso, principalmente quando está chovendo. Pergunte a si mesmo, quais são as probabilidades para que isso aconteça? E vai investigar qual é a probabilidade de um raio cair na sua casa ou no seu carro enquanto você está dirigindo. É mínima. Qual é a probabilidade de você estar no avião e o avião cair? Eu posso te dizer que é muito mais fácil você ter, segundo as probabilidades, você bater o seu carro do que o avião cair. É muito mais fácil você ter uma catástrofe, um acidente de carro do que de avião. E muitas pessoas acabam ficando preocupadas, e talvez você mesmo esteja muito preocupada com uma coisa que a probabilidade é mínima de acontecer. Então vai atrás de pesquisa, vai atrás de conhecimento, que isso ajuda muito a você diminuir aí as suas preocupações, tá bom? Vamos para o próximo princípio? Olha esse princípio, o que ele diz. Coopere com o inevitável. Se você perceber que qualquer circunstância está além do poder da sua vontade e que, sendo assim, você não pode modificá-la nem corrigi-la, diga a si mesmo, assim é, não pode ser de outra maneira. Gente, isso é tão bacana de entender, porque eu percebo muitas pessoas dizendo assim, mas puxa, e se eu não fosse demitido da empresa que eu estava trabalhando, né? Ou se essa pessoa que eu amo tanto não tivesse me abandonado. Tem coisas na vida, gente, que simplesmente acontecem e que você não tem o que fazer depois que elas acontecem. Tem coisas que tem o que você fazer. E nessas coisas você vai lá e faz o que você pode. Você gira o mundo para resolver isso. Mas tem coisas que infelizmente não tem mais o que você possa fazer. Sabe aquilo que você fez no passado e que muitas vezes você fica se remoendo? Puxa, e se isso não tivesse acontecido comigo? E por que isso comigo? Sabe essas historinhas que a gente fica criando pra gente mesmo? Dá um basta nelas. Tem coisas que você não tem como mexer, já aconteceu. Então, como diz Dale Carnegie, assim é e não pode ser de outra maneira. O que ele está dizendo com isso? Aceite. Porque se você não aceitar as coisas que acontecem na tua vida, e aceitar quando você precisa aceitar, até tem coisas que você tem como mexer. Tudo bem, eu tô falando de outras coisas, eu tô falando de coisas que você não tem como evitar mais, já aconteceu. Tá? Para essas coisas, lembra disso. Assim é, não pode ser de outra maneira e aceita. Porque se você ficar brigando o tempo todo com isso, você vai sofrer e talvez você sofra a tua vida inteira com algo que você não tem como mexer. Eu sempre digo assim, controle o controlável. E sabe o que você controla? Os seus comportamentos. E controlando os seus comportamentos, você tem como
saber gerenciar os seus problemas. Mas coisas externas você não controla. Então, aceite muitas vezes o que você não consegue controlar, senão você vai sofrer muito, tá bom? Então, como diz esse princípio, coopere com o inevitável. Esse princípio já fez muita diferença na minha vida em vários aspectos. Tem coisa que eu sempre quis mudar, que por que isso, por que aquilo, e depois você vai entender que o que eu mudo são os meus próprios pensamentos, né? Os meus pensamentos e os meus comportamentos. Aí sim eu consigo trabalhar com isso. A forma com que a gente dá significado para as coisas na vida, a gente consegue controlar sim, tá bom? Lembra disso porque vai te ajudar muito também. Vamos para o próximo princípio, então. Deixa eu achar aqui para compartilhar contigo. Esse é muito bom, também me ajuda muito. Olha o que diz o Dale Carnegie, né, nesse princípio. Aplique uma ordem de stop loss. O que significa isso? Veja até que ponto uma coisa merece que você se preocupe com ela e recuse-se a conceder-lhe mais. Uma técnica que eu uso muito comigo mesma e com os meus clientes é assim, tá bom, você tá com um problema, você tá se preocupando com alguma coisa, decida, deixa eu abrir minha câmera aqui para mim, até quando você vai se preocupar com isso, até quando você vai chorar por causa disso, sabe como? E basta, então você vai dizer assim, puxa Mari, eu gostava tanto de uma pessoa, mas esse meu namorado terminou comigo, tudo bem, é triste, sofra. É importante que a gente sofra em momentos que são tristes mesmo, senão você vai somatizar essa emoção. Mas decida até quando você vai sofrer, porque senão você vai ficar sofrendo o resto da tua vida. Você tá entendendo? Então você dá uma ordem pro teu cérebro, você diz assim, não, eu vou sofrer 2 anos que seja, 1 ou 2 anos é muito, hein? 6 meses que seja, vou sofrer de luto, né? Mas depois eu vou me reanimar, eu vou fazer alguma outra coisa, ou não, Mari, eu vou ficar 1 semana chorando por causa dele. Passado esse tempo, eu vou viver minha vida. Essa é a ordem do que ele chama, né? Deixa eu compartilhar aqui contigo de volta. Do stop loss, que é você dar um stop, é você dar um basta nesse tipo de pensamento que está rondando aí na tua mente, tá bom? Isso funciona bastante também. Vamos para o próximo princípio. Ele diz assim, esse eu gosto muito também, espero que possa te auxiliar aí nessa nossa conversa. Não se preocupe com o passado, não tente serragem. Sabe aquela história do leite derramado, que você não tem mais como voltar? Às vezes algum comportamento que você fez, alguma palavra que você disse, né, ou alguma coisa que aconteceu realmente no teu passado. Quando o leite está derramado, quando a serragem já está serrada, não tem muita coisa que você possa fazer. Pessoas, entenda isso, pessoas que vivem do passado, elas tendem a se deprimir. Sabe aquela pessoa que talvez você já pensou nisso, né? Puxa, porque aquela época eu era feliz e não sabia, porque eu deveria ter feito tal coisa quando eu tinha 18 anos de idade. Gente, passou, 18 anos não vai mais voltar. Por isso que eu sempre digo assim: viva a vida intensamente. Se tiver um papel, uma caneta, escreve isso pra gente, tá? Viva a tua vida intensamente, porque o passado a gente não tem como voltar. Do passado, a gente só consegue aprender as coisas do passado. Então, assim, não tente serrar, só vai ficar preocupado com algo que é humanamente impossível você voltar atrás. Está entendendo? Então, muito cuidado em projetar tua mente no passado. Ah, eu deveria se sentir culpado. Já passou. Minha pergunta para você é o seguinte: o que você pode aprender com isso? O que você pode fazer de diferente, então, da próxima vez? Mas se sentir culpado, se ficar lamentando, você não vai sair muito do lugar. Use isso que você vivenciou, né? Se você vivenciou alguma coisa que você gostaria de voltar, como um aprendizado. E assim você vai conseguir evoluir, você vai conseguir crescer verdadeiramente, tá bom? Vamos para o próximo princípio. Ele diz o seguinte, olha que interessante. Tenha sempre em mente ideias de paz, de coragem, de saúde e esperança, pois a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem. Olha que lindo isso. Então, cultive uma mente positiva, cultive a esperança, cultive a paz que existe dentro de você, porque sim,
os nossos pensamentos, você já escutou eu falando disso em algum lugar, né? Eu falo muito sobre isso, porque faz muito sentido e é uma verdade, para mim é muito forte isso. Os nossos pensamentos, né, o teu mindset determinam as suas emoções, que determinam os seus comportamentos e determinam os seus resultados. Então traga para tua mente coisas boas. Em vez de você pegar e ligar a televisão em uma coisa ruim, vai ver um documentário bom. Em vez de você ir lá e ficar conversando com pessoas que só falam mal das outras pessoas, que só te deixam para baixo, busque ficar do lado de pessoas que te deixam para cima, de pessoas que querem o teu bem, de pessoas que têm esperança, não coisas ruins, porque de uma forma ou de outra, o meio, ele acaba influenciando a gente. Pouco, mas influencia. Então busca trazer para você coisas boas, ler livros bons, conversar com pessoas boas, ver programas de televisão legais. Cultive um mindset positivo que você vai ver como vai te ajudar muito, né? Eu indico muito, inclusive, se você não faz, experimente fazer meditação, nem que seja, se você não tem o costume de fazer, uma meditação guiada, com pensamentos bons, com palavras bacanas, o próprio rezar, se você tem um tipo de religião e você reza, reze, porque isso vai te trazer paz de espírito e vai te ajudar muito a controlar as suas preocupações. Tá bom, gente? Vamos pro próximo? O próximo é esse daqui. Olha que interessante. Até coloquei um X aqui, tá? Para você não esquecer. Não procure nunca desforrar-se de seus inimigos, porque se o fizer, causará mais dano a você do que para eles. Sabe aquela pessoa que vive com raiva, que quer se vingar das outras pessoas, e às vezes essa outra pessoa até fez mal. O que eu te diria? E o Dale Carnegie diz também. Não desperdice um minuto, gente, um minuto sequer pensando nas pessoas que não te agradam. Ou ainda, se acaso pensar, que seja sempre em seu sucesso com votos de prosperidade. E olha, gente, é um exercício, mas é um exercício que vai te libertar. Não tenta se vingar de você, porque as emoções negativas que você cria em você vai fazer mal para você mesmo. Então busca abençoar as pessoas, né? Que elas sejam felizes, que elas tenham sucesso, nem que seja longe de você, mas que elas tenham. Traz uma energia positiva, traz uma emoção positiva, porque quem sai perdendo é você. Eu sempre digo que quando você está muito na do outro, né, vendo o que o outro está fazendo, às vezes eu atendo pessoas que ficam muito nas redes sociais, vendo o que as outras pessoas estão fazendo, ou vendo o que aquela pessoa que fez mal para ela mesma está fazendo e fica se comparando. Esquece isso, não faz isso com você. Você não tem que se comparar em absolutamente com ninguém. A única pessoa que você tem que se comparar é com você mesmo. E você deve se perguntar, fui melhor hoje do que eu fui ontem? Fui. Beleza. Você sabe que você está no teu processo de desenvolvimento. Ah, não fui. Puxa. Então se compare para você poder ser cada vez uma pessoa melhor. Mas ficar vendo a vida do outro, ficar com raiva do outro, ficar remoendo, ficar vendo forma de se vingar, só vai fazer mal para você e vai tirar a tua paz de espírito. Não desperdice um minuto do seu tempo fazendo isso com as outras pessoas e nem com você, tá? Princípio de gerenciamento de estresse. Vai por mim que isso funciona muito, né? Não é nem por mim, até próprio Dale Carnegie, né? Isso é muito bacana, esse princípio, porque eu vejo que muitas pessoas elas ficam, né, no outro, tentando se vir. Esquece, abençoa, deseja sucesso e bola pra frente. Traz uma emoção positiva com isso, tá bom? Outra coisa, ó, falando de outras pessoas, né, que é um outro princípio muito legal. O que o Dale Carnegie diz nesse livro aqui, né, não? Como evitar preocupações e começar a viver. Ele diz assim, ó, não se preocupe com a ingratidão. Jesus curou 10 leprosos num dia e somente um lhe agradeceu. E aqui ele está falando de história, hein? Não está falando nem de religião, só para você entender. Por que deveríamos nós esperar mais gratidão do que Jesus? E na verdade, no livro dele, ele até comenta que, ele escreve, né, que o ser humano, por natureza, não é um ser
de gratidão, não é grato. E a gente vê até, eu estudo muito isso na parte da psicologia positiva, né? O quanto é importante a gente ser grato. Mas é um controle que você tem sobre você mesmo. Mas não espere gratidão da outra pessoa. Sabe por que eu te digo isso até? E o Dale Carnegie traz esse princípio muito bacana para a gente refletir, que é o seguinte. Eu encontro muito pessoas nos meus treinamentos, em processos de coaching, mentoring, que dizem assim, Mari, puxa vida, eu ajudei tal pessoa aqui no meu trabalho e ela nem para me ajudar também. Sabe o que, Mari? Eu vou parar de ajudar as pessoas, porque não adianta, eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda aqui nesse trabalho. Eu escuto muito isso. O que você tem que ter em mente? Que a gratidão, muitas vezes você faz algo pelo outro e o princípio dele diz o seguinte, não espere que esse algo que você fez venha exatamente desta pessoa. E olha como o universo ele é maravilhoso. Não vem desta pessoa. Às vezes, aquela energia que você doa para alguém, ela volta, porque é uma lei universal. Você dá e você recebe. Só que muitas vezes não volta da pessoa que você ajudou, mas volta do universo de uma forma geral. Faz sentido isso para você? Já aconteceu de você ajudar fulano e esse fulano nem te agradecer, mas você recebe esse agrado que você fez de uma outra pessoa e essa pessoa que você nunca imaginou na tua vida. Provavelmente isso já aconteceu contigo. Por quê? Por causa desse princípio mesmo que o Dale Carnegie traz. Então, não se preocupa com a ingratidão. Faça de bom grado, porque aquilo que você faz vai voltar para você. Mas saiba que às vezes não volta exatamente dessa pessoa a quem você agradou. Tudo bem? Isso é muito importante. Não você fica pensando e esperando que venha do outro e muitas vezes não vem. Como o próprio Dale Carnegie diz, Jesus curou 10 leprosos e apenas um agradeceu. Quem somos nós para ficar esperando a gratidão de todas as pessoas que a gente ajuda? Esquece isso e faz de bom grado, segue o teu caminho, que isso que você fez, você pode apostar que vai voltar para você. Às vezes não é do mesmo lugar, vem de outro, não tem problema, mas volta. Então, faça o bem, não importa quem, sem esperar nada em troca, que você vai ver como isso é muito bacana e vai te ajudar muito a gerenciar as suas emoções, a você ser inclusive mais feliz, né? E um outro ponto importante que eu queria compartilhar contigo é esse daqui, olha que legal. Conte seus bens e não seus problemas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você chega para alguém e diz assim, daí, o que aconteceu? Ah, não, tá tudo ruim, porque a gente está vivenciando uma crise no mundo, porque as coisas na minha vida não dão certo. E aí você começa a contar todas as coisas negativas que acontecem na tua vida. E você esquece de parar para refletir em todas as coisas boas que acontecem contigo. E se você só ficar contando os seus problemas, você não vai conseguir ser uma pessoa verdadeiramente feliz. E você não vai conseguir se livrar das preocupações e do estresse, porque você vai trazer preocupação e estresse o tempo todo para você. Então, princípio, tá? Para você gerenciar suas preocupações e o seu estresse. Conta aquilo que você tem de bom. Seja grato pelas coisas que acontecem na sua vida sempre, gente, sempre. E você pode até fazer um exercício de todos os dias. Compra um caderninho, tá? Um caderninho da gratidão. E anota nesse caderninho, todos os dias antes de você dormir, por quais coisas você é grato. O que está acontecendo na sua vida de bom para você. Faz isso, eu te garanto que a tua vida vai mudar e para muito melhor. Porque quando a gente conta aquilo que a gente tem, a gente vê a grandiosidade que existe na nossa vida. E olha, a gente não está acostumada a fazer isso. A nossa sociedade, as nossas escolas, infelizmente, muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes não formam a gente para ter gratidão e olhar para as coisas boas da vida. Então, se tem um princípio muito importante para você exercitar dentro de todos esses que eu te trouxe aqui, alguns, né, tem mais princípios, tá, do que esses que eu comentei aqui contigo, mas tem um princípio importante, seja grato
pelas coisas que você já tem, que você vai ver como você vai transformar o teu mindset, e transformando o seu mindset, você vai transformar as suas emoções. Eu espero que esses princípios e essa nossa conversa possa ser de verdade muito útil na tua vida, assim como foi na minha. Vamos com tudo. Um grande abraço.